Boa tarde. Boa tarde. Nós pensávamos que a palestra era amanhã, por isso eu estou com roupa de ginástica. Vocês já estão acostumados a viver assim. Eu dizia aqui que na pandemia havia uma etiqueta própria, cada um se vestia como quisesse, fazia o que quisesse, então inventou-se aí uma etiqueta própria. Bem, aqui no Catavento, eu sempre digo, muitos já ouviram falar isso, uma coisa me espantou. O nível de alegria, o nível de compromisso de funcionários e monitores que estão aqui transitoriamente, alguns ficam e tal, mas em princípio estão transitoriamente, trabalham com grande alegria. O ambiente do Catavento é o mesmo nas fábricas de cultura, é bastante igual isso. E nós não fizemos nada por isso. Quer dizer, na verdade, a gente trabalha por trabalhar, com gosto, com prazer. Você acaba, inclusive, tendo pessoas que são semelhantes no trabalho. Então, o clima veio se desenvolvendo ao longo do tempo. Mas eu sempre admirei, especialmente os monitores que estão aqui há pouco tempo, não é? Como eles se entregam ao trabalho, como eles têm alegria, como eles se comprometem com o nosso trabalho, o pessoal do educativo, o pessoal da administração. Agora estão fazendo lá a nossa proposta da concorrência. Como se dedicam, eu estou impressionado, porque fica junto da minha sala. Então eu chego de manhã cedinho, estão lá trabalhando, engalfinhados naquilo, saio para o almoço, volto para o almoço, saio no fim da tarde, estão engalfinhados lá em realizar uma boa proposta. Então, a dedicação, a alegria é uma parte aqui do Catavento. Nós realmente acho que talvez aí, Anícia, talvez você tenha, Tatiana, feito alguma palestra e tal, mas nunca foi assim nossa preocupação com isso, e recebemos isso como, na verdade, um presente de Deus, tá? Ver aqui o pessoal do Catavento trabalhando com tanta alegria. Então, quando alguma coisa muito ruim nos acontece, a gente fica muito tocado. Tá? E eu fiquei muito tocado nas semanas anteriores com o destino de um colega nosso. Então, o que eu queria pedir a todos é só um alarme. Nós temos que prestar atenção nos nossos companheiros. Nós queremos que o Catavento, é claro, que é uma parte pequena da vida de cada um, uma parte importante, mas de fundo pequeno. Todo mundo tem família, amigos, profissão, carreiras, colégio, seus interesses próprios, tudo isso. Nós somos uma parte pequena, mas queremos que essa parte pequena dê sua contribuição para a alegria de todos, especialmente nos momentos difíceis que nós atravessamos aí com a pandemia, com o ambiente político também, e a gente tem que tocar a nossa vida com a maior tranquilidade em função das dificuldades que aparecem para todos, e ter confiança. Então eu queria dizer a vocês que a Clara está aqui para fazer uma apresentação, a gente fará mais coisas sobre isso, e mais que as portas estão abertas. Então, se um de vocês, não vou apontar para ninguém lá atrás especificamente, mas se um de vocês está com um problema muito sério, ou acha que é sério, às vezes não é tão sério, né? Fala com a Tatiana, o Jacques, meu companheiro de administração, que está substituindo o Alberto. O Alberto era um irmão de todos vocês, está durante um certo tempo afastado aí, mas ele vai voltar. Fala com eles, fala comigo aqui, eu também estou aqui todo dia. Realmente eu receberia com o maior prazer a possibilidade
de ajudar quem eventualmente acha que tem alguma necessidade de algum campo, seja profissional, até amoroso, eu não vou dizer, mas qualquer coisa que a gente tem, porque são muitos os tipos de problema que a gente tem. Então, é uma preocupação nova que nós não tínhamos, que infelizmente o sacrifício do nosso companheiro chamou a atenção. Então, queria passar a palavra para você, tá? Vamos aqui alegar os espíritos e enfrentar as dificuldades. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É bom que uma parte está aqui presente, que eu acho importante a presença física, né? Como foi lembrado, nós tivemos aí no início de 2020 uma ruptura muito abrupta das nossas vidas, né? Da vida pessoal, da vida profissional, quando entrou a pandemia e todos tiveram que ficar em casa, né? Longe do trabalho, e muitos também longe de família, né? Fizemos isolamento social, emocional, né? Foi uma ruptura assim, muito, muito severa, né? Inesperada, e nós, seres humanos que gostamos de estar com pessoas e precisamos estar com pessoas, foi um trauma, um baque bastante grande, né? Esse momento. E no decorrência, né, daquele momento de ruptura, de pandemia, de confinamento, muitas questões vieram à tona, né? Passou, principalmente agora, nos últimos tempos, se falar de algumas coisas que não falávamos antes, né? Principalmente sobre a saúde mental, né? Sobre saúde emocional, né? Saúde mental, saúde emocional é a mesma coisa, tá? Mas passou a se falar porque as pessoas, assim como vocês, estão saindo, vão para o trabalho e algumas não conseguem sair ainda, né? Ainda estão muito impactadas com aquela sensação de medo, de volta, de estar no ambiente. Então eu falo assim que nós temos muitas sequelas, né? Advindas de uma situação muito traumática, né? E situações traumáticas, elas não se resolvem assim, né, rapidamente para todo mundo. Algumas pessoas sofrem mais do que outras em função de algumas situações que acometem, né, que todos nós passamos. Então, assim, por que umas pessoas conseguem sair e outras não? A gente até vai falar um pouquinho, né, sobre o que desencadeia, como que a gente lida melhor, o que a gente pode fazer, né? E eu falo que isso daqui é uma interação para a gente conversar, para a gente falar sobre, não é uma aula, e eu gostaria que vocês participassem ativamente, né, com perguntas, com comentários, reflexões. Eu acho que quando alguém fala é importante para todos, né, porque muitas vezes o que você está falando, o que você está passando, é o seu colega também, só que ele não fala, não quer se expor, né, tem receio, e a gente também precisa quebrar um pouco esse receio de falar sobre o que a gente está sentindo, né? O não falar o que está sentindo é o que leva a situações de agravamento de alguma questão que pode ser, como ele falou, muito simples, pode ser resolvida, mas o não falar, o não trazer o assunto, ele se torna, além de tabu, ele se torna com muito preconceito. Então vamos lá, eu trouxe um pouquinho de conteúdo para a gente falar um pouquinho sobre algumas coisas, né? É uma conversa sobre as nossas emoções pós-pandemia, porque as emoções, elas são parte da vida, né? Da vida profissional, da vida pessoal, né? E a gente tem todas essas emoções, tristeza, alegria, né? Ninguém é totalmente triste o tempo todo ou alegre o tempo todo, né? Nós somos movidos conforme o externo que a gente vive e as situações que a gente passa. Bom, a gente está falando sobre a relação da doença, das emoções e a saúde. Aqui a gente está falando sobre saúde mental, sobre saúde emocional e saúde física também. E as emoções, elas impactam direto a nossa saúde física para quem acha que não tem nada a ver.
A saúde física e a saúde emocional, elas estão intimamente ligadas. Nós somos únicos, né? Nós somos uma unicidade. Então, tudo que afeta, tudo que a gente se preocupa e afeta a nossa questão emocional, ela se reflete no corpo. E vice-versa. Se a gente tem alguma dor, se tem alguma questão, estou com uma dor, uma sensação ruim, eu passo a ficar preocupado e isso também afeta as minhas emoções. Eu passo a mudar de comportamento, eu fico com uma preocupação. Então, assim, as coisas andam junto, tá? Corpo e mente. A gente somos só. Então, este afinamento entre mente e corpo, ele tem que acontecer, essa sintonia. Se alguma coisa, de alguma forma, não vai bem em algum lugar, ela se reflete no outro. Muitas vezes de uma forma sutil e sem a gente perceber. Tá? Às vezes as coisas não são tão claras assim, né? Como, por exemplo, eu estava com uma dor, né? Alguém fala assim, nossa, eu estava com uma dor de estômago, não sei porque hoje eu acordei assim, ontem eu não estava, né? Mas assim, do nada, né? Eu acordei com uma dor. Então, assim, quando a gente vai olhar melhor, né? Alguma coisa aconteceu. Eu falo assim, não é do nada, nada acontece do nada. Tá? E muitas vezes se procura um médico, fala, acho que eu vou no gastro, eu vou procurar um médico para tratar, ver o que é. E tem aquele final da história assim, eu falei, puxa, já fui em vários médicos, fui no gastro, fui no clínico, eu fui, né, no ortopedista, e tudo fala, não tenho nada, né? Não deu nada, né? Não deu nada, e nem exame, esses trocentos exames não deu nada. Então, essa é uma questão que a gente vai pensar, né? Então, o que acontece? Né? De onde vem essa dor? Né? Então, provavelmente, alguma coisa não percebida, né? Não consciente. Bom, e o que é ter saúde? Né? As pessoas falam, eu sou uma pessoa saudável, saúde. Né? O que é ter saúde? Ter saúde, para a Organização Mundial da Saúde, não é ausência de doença. Ter saúde é muito além de não ter doença. Então, assim, eu sou uma pessoa saudável, eu não tenho uma doença grave, não tenho uma doença séria. Então, as pessoas são consideradas sãs, saudáveis. Só que para ser saudável, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é preciso estar bem, bem-estar físico, emocional, social e espiritual. Né? Então, é um equilíbrio de algumas partes da nossa vida. Então, não é só não ter doença. Não adianta não ter doença, mas se você emocionalmente, espiritualmente, você não está bem, você não tem um bem-estar, você não tem uma qualidade de vida, né? Embora não tenha doença, você às vezes está acima do peso, está com alguma questão de saúde, de peso ou de pressão alta, mas não é uma doença, né? Então, não se sente bem no trabalho, não gosta do que faz, né? Não é uma pessoa que se sente plena. Então, isso não é considerado ser saudável. Ser saudável é ter esse equilíbrio. Então, a gente está um pouquinho mais equilibrado para considerar que tem uma ausência de doença. Bom, de onde vem? Né? Como que se formam as doenças no corpo físico, na nossa emocional? Elas vêm de conflitos, certo? Não é do nada. A gente fala, nada aconteceu, acho que eu comi alguma coisa que não fez bem, né? E nem sempre é este o caminho que entra alguma doença, tá? Alguma questão. Então, conflitos são os desencadeadores, os conflitos não resolvidos, tá, gente? Conflitos todos temos problemas, ninguém, né, não existe esse patamar do zen, não tem nada, tá tudo certo, não. Todo mundo tem um pouco mais, um pouco menos. Seja ele social, né, conflitos sociais, seja na vida do trabalho, eu preciso até contar aqui porque eu concordo comigo, tá? Então, conflitos e angústias pessoais, né, são os desencadeadores de sintomas, de doenças, do mal-estar, né, que nos tira do lugar de ter uma vida saudável, de ter saúde. Né? E esses conflitos, eles não resolvidos,
aqui eu estou com o computador também, eles desencadeiam algum comportamento diferente. Então, se eu não estou me sentindo bem, eu estou mais quieto, eu não vou no trabalho, eu estou insatisfeito, né? Então, algum comportamento, eu não vou no lugar que eu gostava muito de ir, eu recuso um convite para uma festa, eu recuso um convite de amigos, então alguma coisa não vai bem. E muitos dessas disfunções que a gente fala de comportamento são sinais para que alguma doença física, emocional se desencadeie. Tá? Então, é todo um processo, não é assim, da noite para o dia alguém ficou doente e alguma coisa aconteceu, uma tragédia e foi assim. Não, tudo é um processo dentro da gente. A gente está falando que nós somos muito complexos, né? O ser humano é muito complexo, tem uma complexidade na formação, né, de lidar com as questões da vida. Eu falo da pandemia, né, questões que já existiam antes da pandemia, se agravaram por conta da pandemia e agora que as pessoas estão mais fortes, estão se dando conta, né? Acho que quando a gente está com os colegas ao lado, eu falo que fica mais fácil a gente olhar para o outro, né? Ter a proximidade de estar pertinho do colega e olhar e falar, olha, eu te conheço, você não está bem, você está diferente hoje. Coisa que não dava para fazer quando a gente está online, quando a gente está em home office, né? Totalmente em home office, trabalhando online, como muita gente ainda está. Tá? Então, estar próximo ao colega, né? A gente tem a possibilidade de olhar para o outro, de ver que o outro está diferente. Eu te conheço há tanto tempo, você está diferente hoje. Né? Alguma coisa mudou. Você está mais quieto, você não quis ir junto almoçar. Então, assim, são algumas coisas que alguma coisa não foi bem. Tá? Não que seja alguma coisa grave, mas alguma coisa é um sinal de que alguma coisa que a pessoa não está bem. Né? E a gente vai prestando atenção. Eu acho que também hoje é um alerta, um alerta para a gente prestar atenção nos colegas ou em casa, no vizinho, né? Quem está ao redor da gente, que as pessoas não estão tão bem como a gente imagina. Tá? Bom, as diferentes situações de vida causam impactos físico e emocional, ponto, né? Todo mundo passa por situações diferentes e todas elas, de alguma forma, nos afetam, um pouco mais, um pouco menos, depende de cada um como reage. Conflitos, seja família, seja medo, né? São situações da vida, fazem parte da vida. Estresse, doença na família, doença de algum trabalho, perdas, né? A pandemia causou, muitas pessoas sofreram muito com perdas de ente querido, pessoas próximas que, né, pegaram Covid, então teve um número muito significativo. Ansiedade também é uma questão que gera muito estresse, que é muito comum, né, em situações que a gente também desconhece. Tá? Situações que eu não sei o que vai acontecer, né? Que o pessoal fica com medo, então não sabe como vai ser a volta no trabalho, né? Então tem muita gente que não consegue voltar para o trabalho por criar uma ansiedade maior. Ansiosos todos somos, tá? Um pouquinho, tudo tem uma certa ansiedade que é normal, tá? Alguma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe o que vai ser no trabalho, não sabe como vai ser o dia seguinte, mas é normal. O que a gente fala aqui é sobre alguma coisa que está acima, um pouquinho acima do que é o comum e do que é, né, o que é saudável. Não falo nem normal, eu falo que é o saudável, né? Desemprego, perda, desemprego, relacionamentos afetivos, né, foram complicados também na pandemia, famílias inteiras em casa, com crianças, casais trabalhando home office, então também esse foi uma questão bastante comum e que aconteceu na pandemia, que trouxe muitas questões emocionais, muitas dificuldades. Questão financeira, né, ligada ao desemprego, à dificuldade. Solidão, porque muitas pessoas ficaram sozinhas em casa e se sentiram mais solitárias ainda. Não é estar sozinho, solidão é diferente de estar solitário. A solidão é um sentimento de estar sozinho, de não ter ninguém. Eu tinha um paciente, eu trabalho com clínica também, eu sou psicoterapeuta e tenho pacientes online que falavam assim: nossa, eu sou sozinho, se acontecer alguma coisa comigo, quem vai saber? Para quem que eu vou recorrer?
eu estou totalmente sozinha em casa, se eu morro aqui, se eu fico doente, quem que vai me acudir? Né? Então esse era um medo e um receio muito grande de quem está sozinho. Na pandemia, muitos ficaram sozinhos em casa. Né? Então foi muito complicado para muita gente. Tristeza, né? Tristeza pela situação, a gente não sabe o que vai ser, por uma série de coisas. E tristeza também faz parte da vida. Né? Não há quem não tenha momentos tristes. Coisas tristes acontecem para a gente que está vivo aqui. Né? Incertezas também. Nossa, incertezas foi uma coisa assim, muito presente, saber o que vai acontecer, a vacina vai vir, será que eu vou tomar essa vacina, será que não vou pegar mais Covid com a vacina, e a máscara, como que vai ser, como vai ser o trabalho. Nossa, né, a incerteza ela traz muita ansiedade, muita atenção, tá? E desencadeia, a gente está falando de desencadeamento de doenças, tá? Então, aqui são talvez uns fatores de risco, mas que a gente faz parte da vida também, né? Ninguém vive assim, ninguém vive numa bolha, a gente vive entre solidão, tristeza, perda. Tá? Bom, vamos em frente. Essa é a imagem que faltava, né, para falar sobre a somatização, dores no corpo. Tá? E a intensidade da angústia gerada por essas situações de vida varia de pessoa para pessoa. Tá? A gente pode ver que se alguém fala assim, olha, para mim isso aqui não mexe comigo. Às vezes a mesma situação é extremamente maléfica para uma outra pessoa. Tá? Então cada um recebe as questões da vida, lida com as questões de forma diferente, porque cada um lida de forma diferente. E às vezes o que impacta para um não impacta para o outro. Porque depende da personalidade e estrutura psíquica de cada um. Né? Então, a personalidade e a estrutura psíquica é a estrutura emocional que a gente tem. Né? Como a gente reage às questões da vida, como a gente aprendeu, na verdade, também. A estrutura psíquica de cada um aqui foi formada quando você era criança. Né? Essa formação é de criança. Que é formada com valores, né, o que é importante, como que você lida com medo. Né? Já vi muitas crianças com medo, que já são adultos hoje, mas que porque lá na infância se falou muito, ai, que medo daquilo, ai, que medo de ir para a rua, dá medo, não vai porque dá medo. Então, sem perceber, cresce um adulto, isso é internalizado. Tá? Então, cresce com medo, ou cresce com algum receio de alguma coisa. Então, depende da formação de cada um e da casa, né? O que cada um ouviu sobre a vida. Eu tinha criança assim que crianças precisavam mudar de escola por uma questão que ela não estava se adaptando, e a mãe tinha muito medo de mudar essa criança de escola, mesmo que a criança estava sofrendo naquela escola, ela não estava se adaptando, né? Então assim, a criança também depois fala, acho que eu não quero mudar, né? Porque eu fico com medo, não vou ter amiguinhos. Então, às vezes são pequenas coisas, são sutis, mas que elas têm um impacto muito grande na vida. A gente internaliza tudo, né? A criança internaliza tudo e reflete na vida adulta. Tá? A gente não passa batido, né? A vida adulta manifesta algumas questões que foram trazidas lá na infância. Bom. E o que acontece quando a gente não fala sobre o que a gente sente, sobre as emoções, né? Sobre o que a gente está sentindo? O que será que acontece? Alguém tem uma ideia? Quando a gente guarda, né? Fala, não pode falar, não pode chorar, né? Ai, você não fala que você está triste, né? Então, não fala. Né? Então, o sentimento é calado. Tá? Então, o que acontece quando a gente não fala? A angústia, que poderia ser uma pequena coisa, um pequeno sentimento, uma pequena indisponibilidade, dúvida, né? Uma pequena coisa. A angústia vivida pode se agravar e desenvolver um transtorno mental. Né? Quando a gente não fala sobre o que está sentindo, sobre o que está passando, pode ser uma coisa muito pequena e ela vai se acumulando e vai ficando, vai internalizando e ela pode vir a ser
desenvolver algum transtorno mental. O que é transtorno mental? São as doenças. É depressão, síndrome do pânico, né? Transtornos de ansiedade generalizada, que a gente chama de TAG, né? Pode dar crises, né? de medo, né? Então, assim, as pessoas são acometidas por transtorno, muitas vezes porque não falaram de uma pequena situação que poderia ter resolvido, poderia ter sido falada, conversado e cuidada. Tá? Então, a falta do cuidado com uma coisa menor, com uma situação menor, ela pode se transformar numa coisa bem maior. Bom, aí o que acontece? A pessoa busca outros recursos para aliviar o sofrimento. Quando a gente fala de outros recursos, não é assim, eu vou buscar uma meditação, vou fazer um pilates, vou fazer atividade física, não. Né? Esses outros recursos é o que é oferecido aí. Tá? Muitas vezes a procura por álcool e drogas. Tá? Às vezes a dor é tão grande, a pessoa se sente tão incapaz, ela não sabe aonde buscar ajuda, então ela sente, né, a gente fala que assim, é cultural, eu senti assim, que é verdade, eles proporcionam um certo alívio imediato, o uso do álcool e de droga, mas ele se perpetua de uma forma, né, de abuso, e ele tende a ter um aumento bastante grande até que se torne um vício. Então, às vezes começa por uma pequena coisa, eu falo que culturalmente a gente também tem o hábito de comemorar, vamos beber alguma coisa para comemorar, vamos comemorar, tá feliz, ou então tá triste, vamos beber porque estamos tristes, né? Então essas coisas que assim, é culturalmente aceito, é socialmente aceito, elas podem ser um gatilho muito grande para desenvolver, né, um abuso e se tornar o dependente. E às vezes até em casa, gente, às vezes, não sei se não posso falar assim inocentemente, mas às vezes assim, eu já vi assim, pai oferecendo para a criança, toma um pouquinho, o que tem que você vai tomar um golinho da minha cerveja? Experimenta, você não precisa tomar depois. E a criança que está em desenvolvimento mental, né, ainda está em formação psíquica, se ela começa a fazer uso, né, de álcool, aliás, por uma pequena dose, ela pode sentir, porque traz a sensação de liberdade, né, de euforia, né, uma sensação de euforia. A pessoa fica mais solta, fala mais, conversa, né, fica menos tímida, se socializa melhor, mas é um gatilho muito grande para que essa criança ela perpetue nela essa sensação, que ela vai querer ser tudo, quer ter sempre fora, né, a busca de estar alegre, felizinho, vem daí. Só que assim, vai chegar uma hora que essa quantidade, essa dose, esse experimento, ele vai se tornar insuficiente para trazer a sensação de euforia. E ele tem um efeito rebote do quê? De depressão. Ele começa a deprimir. Então assim, o que acontece? Aí a pessoa vai buscando cada vez uma dose cada vez maior. E aí, né, a gente sabe onde pode desencadear, onde pode entrar em depressão. A gente fala sobre depressão, que acho que é a maior das comorbidades presentes aí pós-pandemia e realmente no mundo é o que mais acomete as pessoas. Uma outra coisa que a gente não fala sobre os sentimentos é o preconceito e o medo do estigma de procurar ajuda piora o estado mental. Essa coisa de falar, não, psiquiatra não vou, isso é médico de louco, ou psicólogo, eu não tô louco, por que eu vou no psicólogo? Por que eu vou no psiquiatra? Não tô louco, isso é coisa para louco. Essa é a pior coisa que pode acontecer com quem precisa de ajuda. Tá? O medo, eu já fiz palestras sobre depressão na empresa, assim, e no final, as pessoas vão falar, olha, eu não podia falar ali, porque fulano vai ver que eu tenho, que eu trato, né? E as pessoas têm medo de ser estigmatizadas, falar, não, ele tem depressão, ele está doente, né? Imagina. Então as pessoas não falam, o que é um erro muito grande. E esse preconceito, esse estigma, a gente tem que quebrar. E é cada um aqui de vocês que está ouvindo sobre isso, que passaram por uma situação muito dura agora, né? Porque é muito duro, porque é uma situação trágica, né? De muita dor, precisam compreender. E se tiver alguém ao seu lado, aí em casa, no trabalho, a gente precisa procurar ajuda. A gente precisa quebrar esse estigma e depende de cada um, né? Cada um que a gente
elabora e passa por uma situação dessas, não pode deixar passar alguém que está do teu lado que não precisa de ajuda. Bom, o que é depressão? Eu vou falar sobre depressão porque a depressão, entre os transtornos emocionais, transtornos mentais, ela é a que mais prevalente na nossa população. Tá? Já era antes da pandemia. E pós-pandemia, o número de casos de depressão aumentou assim, e vem crescendo, porque agora estão se falando, porque agora estão saindo de casa, agora estão vindo para o trabalho, eu não consigo ir, estou me sentindo mal. Né? Então agora vem aumentando e vem se relatando esses casos, um número de depressão. E graças a Deus se fala mais sobre isso, né? Como está se falando na mídia, fala que pessoas importantes se colocam, falam, eu tive depressão, eu tive que parar, né? Eu acho que é importante quando alguém fala que teve, porque isso ajuda muito aquele que não consegue falar, algo isso ajuda. Bom, depressão é uma doença, ponto. Não é fraqueza, não é um indivíduo afogado, não é corpo mole, né? É uma doença com características próprias, classificada internacionalmente. Né? Então a gente tem que entender que depressão não é frescura, não acomete só homens ou mulheres, não acomete só acomete adolescente, acomete crianças, não é só coisa de pobre, coisa de rico, qualquer um aqui de nós pode ter depressão. Ninguém está imune, tá? Porque a vida é aquilo, né? As questões da vida, elas têm uma demanda, então qualquer um de nós aqui pode se sentir nesse lugar. Tá? Então a gente é caracterizado por uma doença e como tal precisa de tratamento. O tratamento a gente vai ver lá na frente, mas precisa de tratamento. É um distúrbio emocional, é considerado um distúrbio emocional que envolve as emoções e funções cerebrais. Né? Funções cerebrais porque elas afetam a cognição, afetam o nosso cérebro, ou seja, o nosso cérebro é banhado por neurotransmissores que são hormônios que trazem bem-estar, que trazem, que nos deixam bem, que são hormônios importantes para o bom funcionamento cerebral das nossas células neurológicas, mas que também, na depressão, existe um desequilíbrio bioquímico. Não é só emocional, por isso que fala de funções cognitivas. Então, ele perde atenção, perde concentração, tem um prejuízo cognitivo de concentração, de atenção, de resolução de problemas. Isso também por conta do desequilíbrio bioquímico, que é medicamentoso. Tá? É a química. Os neurotransmissores são a química do nosso cérebro. Então a gente precisa que eles funcionem bem para a gente ficar bem também. Alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? Não? Quietinho. Vamos lá. Quais são as características da depressão? São características. Tá? Como que ela se apresenta? Se apresenta como sendo o indivíduo tem uma tristeza profunda, não é ficar triste por qualquer razão, não é uma tristeza, eu diria rápida, não é uma tristeza assim, mas é uma tristeza profunda, que ela tem uma durabilidade de umas 2 semanas, tá? Não é ficar triste por alguma razão, mas assim, é uma coisa muito maior. Tá? Então, a pessoa tem uma baixa autoestima, que ela não se sente capaz, inclusive ela se sente mal porque ela não consegue driblar isso, ela não consegue sair disso, ela está sentindo a pior pessoa desse mundo, porque ela não consegue sair fora, porque as pessoas falam, nossa, precisa, né? Você precisa se ajudar, você precisa melhorar. É a pior coisa que pode acontecer com quem está com depressão, né? Porque não é da vontade dele, é muito maior, é muito mais profundo. Perda do prazer de viver, a pessoa perde o prazer de fazer as coisas que gostava, né? Nada mais faz sentido. Então, são características da depressão, tá, gente? Desmotivação com tudo, né? A pessoa, não vou na festa, não vou sair, vou ficar aqui, né? Então, no trabalho também, eu não vou participar desse projeto, eu vou ficar na minha casa, tá? Então, assim,
alteração de humor, né? A hora a pessoa está muito excitada, a hora está mais para baixo, né? Então tem essa oscilação de humor. Desesperança, não achar, isso aqui não vai mudar, vai ser sempre ruim, gente, vocês não têm ideia, né? Quando fala das eleições, a gente não tem, né? É desesperançoso, o que vai vir pela frente, né? Então isso é uma desesperança, né? É um sinal de desesperança, o que a gente vai ter? Então quem está deprimido tem essa sensação que nada vai melhorar, que tudo está muito ruim e assim vai continuar. E não tem uma esperança de que alguma coisa, uma luz no final do túnel. Existem 2 tipos de depressão. A depressão que a gente chama endógena e a depressão reativa. Está aqui tudo certo? Uma dúvida? Pode falar. A depressão a gente pode entender como esgotamento emocional? Pode falar. A depressão a gente pode entendê-la como um esgotamento emocional? Pode. O esgotamento emocional também. O esgotamento emocional, ele desencadeia a depressão. Ele pode ser um desencadeante. Uma exaustão, né? Exaustão emocional, sim. Bom, tem a depressão endógena. Tem uma pergunta online aqui, o Guilherme vai fazer. Pode falar. Bom, ele perguntou, o Emerson, se a automutilação geralmente está associada à depressão ou pode ser também por excesso de ansiedade. A automutilação é aquela pessoa que se machuca, que pega gilete, se corta, pega tesoura, né? Eu já tinha uma paciente que se cortava, ela toda, né? Ela tinha cicatriz assim. Não, ali não é um transtorno mental, né? Ligado a alguma reação de, não é coisa assim, que está ligada à depressão também. Tá? É uma forma que a pessoa tem de se machucar, de se agredir, de se autopunir, porque também muitas vezes ela não consegue sair disso. Então vocês falam, você tem que melhorar, você tem que ir para o trabalho, levanta daí, você fica o dia inteiro deitado, você é folgado, você, né, tá largado aí, eu estou me matando, você está folgado. Então a pessoa às vezes não consegue sair dessa situação e ela acaba se agredindo, se punindo por alguma situação que ela não consegue resolver. Então é uma forma que ela encontra, eu vou dizer assim, de um alívio, né, de uma dor, tendo uma outra dor. Bom, depressão endógena, tá? Uma predisposição genética, é uma constituição da pessoa e o indivíduo é depressivo, né? Situações de que há familiares deprimidos na primeira geração, na segunda geração anterior, é avós, é pais. Então, quando se vai para um médico para depressão, ele vai perguntar, tem algum caso na sua família? Você sabe de alguém que teve uma depressão assim, que a gente fala é profunda, tá, gente? É uma depressão assim mais séria. Porque existe essa predisposição. Mas como toda predisposição, ela pode não vir a se manifestar se a gente tem uma vida de qualidade. Como qualquer outra doença, né, genética, ela pode não se manifestar, não se apresentar se você tem uma vida saudável, se você cuida disso, se você tem um manejo da tua vida e dos cuidados que você tem que ter. Tá? Então, é um indivíduo que é depressivo, ele tem uma característica, né? Muitas vezes tem um trabalho assim, falando, mas essa pessoa está sempre assim. Aí o outro falou, nossa, até mesmo, eu sempre vi ele assim, eu conheci ele há anos, ele é sempre assim, né? Mais caído, mais tristonho, né? Não tem muita interação. Mas assim, o diagnóstico, ele é muito, né? Tem que ser feito para o médico, porque existem outras questões que se chama distimia, que é uma pessoa que não consegue expressar emoção. Então é uma outra coisa. Mas também chama atenção quando a pessoa não tem reação. E tem a depressão reativa, que é a resposta a um evento traumático. É a reação a situações de angústia ou conflitos não elaborados. O indivíduo está depressivo naquele momento, porque ele passou por uma situação, passou por um trauma, ele perdeu alguém na pandemia, perdeu parentes, ou perdeu um, ou perdeu dois, ou perdeu uma família, ou ficou internado muito tempo numa UTI. Então são situações de trauma, situações que foram... Então ele está deprimido naquele momento. Tá? Não quer dizer que ele não vai sair disso. Tá? Não quer dizer que ele vai desenvolver para uma coisa maior. Mas naquele momento ele está
por conta de uma situação passada, de uma situação sofrida e que não foi bem resolvida. Ok? Bom, sinais e sintomas. Tá? Sinais é diferente de sintomas. Sintomas é o que a gente sente, é o que o paciente sente. Quando você vai no consultório médico, o médico pergunta: o que o senhor está sentindo? Aí você fala: eu estou com náusea, eu estou com uma dor. Mas aí o médico fala: eu estou vendo que você também está batido, você está, né? Está caído, né? Está com um aspecto mais cansado. Então, isso são sinais que alguém vê. E sintoma é o que a pessoa sente. Tá? Então, quais são os sinais e sintomas? Apatia, né? Estou falando da depressão. A pessoa é apática, né? Não tem reação. Ela é, né? Você fala, não tem um ânimo, né? Não tem uma motivação, não demonstra ânimo. Isolamento social ou profissional, a pessoa prefere ficar em casa, prefere não voltar para o trabalho, prefere ficar lá em home office, não quer voltar, tá? Não partilha de convites, de festas, de confraternização com amigos, não sai com a família, então ele passa para o isolamento social ou profissional. Instabilidade de humor, né? Hora está muito irritado, hora está apático, então tem essa instabilidade constante. Presenteísmo no trabalho, que a gente chama, aquela pessoa que está de corpo presente, mas ela não produz, ela não é ativa, ela simplesmente vem, cumpre horário, cumpre, a gente fala, cumprir tabela, mas ela não é produtiva, ela não faz, ela não consegue fazer nada, mas ela vem no trabalho, tá? Ela vem só de corpo presente, não consegue desenvolver nada. Então é chamado de presenteísmo. Descuido com a saúde, a pessoa passa a não tomar banho, passa ao cuidado pessoal, fica negligenciado, negligencia a própria saúde, não só de aparência, mas de check-up. Você foi no médico? Não vou, né? Então assim, vai negligenciando a saúde também. São quadros, são sinais e sintomas de depressão. Okay? Oi. Não dá para apenas sinal, dá para procurar ajuda, ou tem que ter um conjunto de sinais. Eu tenho apenas um sinal e, nossa, eu acho que a depressão é normal. Não, precisa pelo menos ter dois sintomas, dois sinais, por pelo menos 2 semanas. Se você, um dia não está bem, gente, é normal. Se um dia, eu estou desanimada, hoje eu não estou afim de não sei o quê. Ok, né? A gente não está naquele momento bem, mas isso ele se perpetua por semanas. Por isso que para fazer o diagnóstico de depressão, o médico vai te perguntar quanto tempo a senhora está sentindo assim, né? Então, isso sim, pelo menos 2, 3 sintomas por um tempo, pelo menos 2 semanas. A pessoa sente assim, né? Tem uma nuvem na cabeça, uma nuvem negra, as coisas só acontecem comigo, eu estou mal, estou caído, e está tudo ruim para mim. Pode estar o maior solão lá fora, mas para mim está uma nuvem cinzenta, eu me sinto assim, tá? É tudo muito cinza para quem tem depressão. Continuamos sinais e sintomas. Agressividade, irritabilidade, porque assim, sempre ficou assim muito falado assim, quem tem depressão fica na cama o dia inteiro, tá? É aquela pessoa que não quer tomar banho, né? Não é só isso, tá? Muitas vezes a pessoa irritada, briga com todo mundo, agressiva, é um sinal também como outros de depressão. Pode falar. Como se identifica quem tem depressão com quem está com depressão? Quem tem, você diz assim, quem tem um estado endógeno ou quem está naquele momento. Então, esse diferencial está assim. Aquele que está deprimido, ele passou por uma situação, né? A questão é, você está assim por quê? Aconteceu alguma coisa?
se estava alguém da sua família está doente, ou por uma doença, ou por alguma situação vivenciada recente. Agora, muitas vezes a outra pessoa está, no outro caso, está com depressão porque ela tem um caso assim, que ela é assim, que ela tem um estado constante. E esse diferencial de diagnóstico, ele é feito pelo psiquiatra. Tá? Então precisa ir ao médico, ao psiquiatra, para que ele faça o diagnóstico, para que ele medique. Tá? Não, a medicação não tem medo, não vou tomar remédio para a vida toda, que bom, tem remédio para sentir melhor, não vai tomar, né? No melhor bom que existe os medicamentos, tá? Porque eles são importantes no trato da depressão. Não se trata a depressão com chá de cidreira, com um chazinho em casa, com um repouso, tá? Se trata com médico, tá? É doença, gente, então doença não fica em casa com doença. Bom, falas sobre o quanto viver é ruim, seria melhor não viver mais, né? É aquela que a gente fala sobre ideação suicida, a gente chama de ideação suicida, esse tipo de coisa. É tão ruim, acho que não vai melhorar, né? Só se eu for embora, assim, é que as coisas talvez melhorem. Consiga me livrar disso se eu não estiver mais aí. Né? Aí ele até avisa para algumas pessoas em volta, olha, quando eu não estiver mais aí, isso deve estar resolvido. Então, assim, são falas, né, que a gente às vezes passa batido e acha engraçado, mas às vezes são falas que têm muito significado. Tá? Claro, uma hora eu não quero mais viver isso, não vou conseguir me livrar disso. Então, é melhor eu nem tá mais aí. Tá? Queixas em demasia, tudo está muito ruim. Casa está ruim, no trabalho está ruim, o Brasil, esse país está muito ruim. Então a queixa é em demasia com relação a tudo e qualquer coisa, nada está bom. Tá? É uma insatisfação com a vida em geral. Não tem uma coisa que vai bem para quem está com depressão profunda. Paralisa as atividades que eram prazerosas. A pessoa deixa de ir, mas você não vai lá você faz academia, ou você se encontrava com os amigos, não vou mais. Né? A pessoa vai parando, hoje não vou, não estou afim. Amanhã também não vou depois também. Então isso vai se perpetuando com o tempo, não é imediato, é um processo, as coisas vão acontecendo. Essa depressão não tratada, ela vai se aprofundando, e esses são sintomas muito assim, que são claros e tem que estar acompanhando, que não é superficial, eles são bem, e tem, como a gente falou, eles têm pelo menos 2 semanas com esses sinais ou sintomas. Distúrbios de sono, ou dorme pouco, não consegue dormir, ou aquela pessoa que dorme o dia inteiro. Ela tem um sono assim, hoje não vou, quero ir dormir, quero ficar na cama, mas não só isso, mas algumas outras coisas também formam os sinais e sintomas de depressão. Distúrbios alimentares, a pessoa pode passar a comer muito mais, ou pode passar a comer nada, fica inapetente. Acho que no caso da depressão é mais comum a perda do apetite, que a pessoa perde peso e fica muito evidente. Tá? Todo mundo... muito perceptível a perda de peso de quem está com depressão, que ele não come. Tá? Então, são vários sinais que podem estarem juntos ao mesmo tempo, ou 2 ou 3, mas para caracterizar a depressão como sendo a doença. Fatores desencadeantes, tá? Existem aqueles sinais e sintomas, e o que desencadeia? Qual é o gatilho? Para algumas pessoas continuar, qual é o gatilho? O que pode desencadear? Perda de um ente querido, perdeu família, perdeu alguém na pandemia, uso de álcool e drogas é um desencadeante, e ele também é um grande, anda junto com a depressão, tá? Aquele que usa constantemente, que usa de uma forma já de usuário, não é eventual, mas o eventual pode vir a se tornar também um usuário pelo hábito, pela constância do uso. Tá? Ele pode não ter comorbidade nenhuma, mas ele pode dizer, vou beber com os amigos,
e passa, né, a buscar aquela sensação de euforia. E chega uma hora, a euforia não vai ter mais e as doses vão aumentando. E muda, né, inclusive muda né, aquilo que causa. Tá? Bom, o desemprego, tá, é um desencadeante. Quem passou na pandemia e ficou desempregado, e a gente tem um número muito grande de pessoas hoje, né, que infelizmente perderam, que estão com dificuldade financeira, né, então é um fator desencadeante para a depressão. Assédio moral, bullying, né, entre os adolescentes, a depressão também ela é bem caracterizada, muitas vezes por cyberbullying. Né? Adolescentes promovem bullying na escola e as crianças, os jovens acabam também sendo acometidos por depressão. Não é só privilégio de adultos, de idosos. Tá? Pode contar. O Lucas perguntou se tanto a depressão quanto a ansiedade tem cura 100% ou se ela só se estabiliza e se pode voltar em certo momento com as crises. Bom, ansiedade e depressão são coisas diferentes. Tá? A depressão, se ela for diagnosticada como uma depressão, a pessoa que teve uma vez, ela pode ter outra vez, a não ser que ela teve por uma reação, por um trauma. Tá? Se ela cuidar daquilo, talvez ela nunca mais tenha. Tá? Se for por uma situação pontual. Agora, se for uma pessoa que normalmente tem crises, né, ela é acometida a qualquer coisa, né, que a gente fala que depende da personalidade e da estrutura psíquica de cada um. A estrutura psíquica é de como lidar com as situações da vida. Tá? Então, pode sim vir a ter outras crises de depressão. E ansiedade é diferente, né? E como que se trata? A gente está falando sobre o tratamento da depressão é uma coisa e da ansiedade é uma outra coisa. Tá? São coisas diferentes. Mas muita ansiedade pode gerar depressão também. Aquele cara é extremamente ansioso, não consegue dar conta, né, do que vai ser, sofre por aquilo, ele pode também ter um quadro de depressão. O tratamento do ansioso, geralmente, muitas vezes, ele tem que fazer algo, é promovido, às vezes ele também é medicado, se é um grau muito alto de ansiedade, né, que atrapalha a vida da pessoa, que ela sofre com aquilo, ele precisa também ser medicado por um médico psiquiatra. E muitas vezes fazer atividade, eu falo assim, essas atividades que relaxam, tá? Que põem a pessoa um pouco mais baixando o nível de ansiedade, que é meditação, que é fazer algumas coisas mais assim, né? Umas práticas mais sossegadas para a pessoa aprender a lidar com essa ansiedade, mas muitas vezes precisa de medicação também, dependendo do grau. Então, assédio moral, bullying são grandes desencadeadores de depressão, porque muitas vezes as pessoas não contam, né? São situações não faladas, as pessoas não contam que foram assediadas, os jovens falam que não, muitas vezes não contam que sofreram bullying na escola, tá? Ou cyberbullying, só fica se sabendo quando a situação já muitas vezes culminando numa tragédia também entre os adolescentes. Então precisa ficar muito atento a essas questões. Estresse prolongado no trabalho, culminando no burnout, né? Burnout, vocês sabem, assim, é aquela pessoa que chega numa exaustão, talvez uma exaustão emocional, mas é ligado ao trabalho. A pessoa não dá conta do trabalho, ela não tem o perfil de fazer aquele trabalho e ela não consegue lidar com a pressão, ela não atende e ela entra num processo de burnout, que a gente chama assim, a pessoa não consegue ir para trabalhar, né, não levanta para ir para o trabalho, ela não consegue lidar com as questões de trabalho. Então, muitas vezes, esse estresse extremo no trabalho leva à depressão também. Conflitos familiares, né? Doença crônica, doenças que as pessoas às vezes entram em depressão por conta da doença, um câncer, né? Esclerose múltipla, né? São doenças que vão degenerando, que já tem tratamento, né? A gente sabe, o câncer tem um tratamento, enfim, mas ele leva também as pessoas a entrarem em depressão também. Dificuldades no relacionamento afetivo, né? Não consegue lidar, passa por uma situação, às vezes uma separação, né? Esposa, um casamento que não vai bem,
Então, esses são fatores também muito fortes de desencadeamento de depressão. Ansiedade extrema e constante. Quando a gente fala ansiedade, não, fica ansioso por uma coisa, mas assim, as coisas têm que ser assim, de uma forma muito extrema e constante, para ser caracterizado como para ser medicado. Às vezes só a psicoterapia, em alguns casos, ela ajuda bastante, porque a pessoa se dá conta, a pessoa consegue entender o processo. Então, quando ela entende o processo e por que ela está assim, dentro de um processo terapêutico, ela consegue fazer um manejo, né? Ela mesma busca, porque assim, né? Então aí não precisa do médico, mas em alguns casos é preciso sim medicar também para ansiedade. Consequências, né, dessa depressão profunda que a gente fala. Desemprego, a pessoa perde, né, não consegue mais ir para o trabalho, perde o foco, não consegue cumprir, não consegue planejar, não consegue vir, não consegue fazer parte do trabalho mais. Rompimento familiar, muitas vezes a família não aguenta, né? Quem cuida também, às vezes a esposa, o marido, seja quem tiver quem está cuidando, às vezes é um pai. Então a família fica muito desestruturada por conta, né, de uma depressão profunda. Desestruturação psíquica da pessoa, né? Ela perde, assim, a pessoa que está com depressão, ela realmente perde a referência de alguma coisa que vai ficar bem. Então ela acha que como tudo vai ficar mal, então ela também fica desestruturadamente, desestrutura psíquica. Ela lida mal com toda e qualquer situação. O aumento do consumo de álcool e droga. Então, se ela já fazia uso, a depressão faz com que ela... O uso, assim, as coisas andam juntas. A depressão leva ao uso, mas muitas vezes o uso leva à depressão. O uso contínuo, que se cria o hábito, ele se torna... como a gente falou, em algum momento aquelas doses não vão funcionar e a pessoa precisa de dose cada vez mais alta. Vai chegar uma hora que o efeito não vai ser de euforia e de que a vida é linda, mas assim, vai ser uma sensação muito ruim, depressiva. E também tem um transtorno que a gente chama bipolar, tá? Que além da depressão é um transtorno também que também acomete pessoas que levam ao uso de álcool e drogas na fase depressiva. E tentativas de suicídio, né? Essa culmina numa tragédia, né? Onde a pessoa não encontrou saída para o sofrimento. Tá? Sempre é uma situação, né, que choca as pessoas, quem está à volta do convívio, de uma certa forma surpreende, mas de outra não. Tá? Então, o consumo, o uso de álcool e droga leva à depressão profunda, a falta de busca de ajuda, ou não quero ser, né? Imagina que eu preciso do médico, psiquiatra, eu não sou louco. Né? Então, isso vai culminar numa tragédia, e a pessoa vai encontrar uma forma de aliviar o sofrimento. Tá? É assim que ela encontra esse final. Tá? Ela não dá conta das demandas, ela não consegue resolver, e muitas vezes quem está em volta até oferece ajuda, tá? Mas também a pessoa precisa querer, né? Precisa entender que ela está doente. Tá? Então, essa é a sensação. Bom, e como cada um reage aos fatores desencadeantes também depende da personalidade, da formação daquela pessoa, da história de vida. Falar, eu já passei por situações tão difíceis, então assim, né? Eu estou calejada, né? As pessoas falam, já passei por isso, então já estou anestesiada, já não sofro tanto. Ou então, ao contrário, as pessoas assim sempre sofrem muito com qualquer mudança, qualquer coisa que possa acontecer, né, na sua história de vida. E como lida com frustrações e insatisfações. Tem pessoas que, assim, que lidam muito mal com a frustração, quando não dá certo alguma coisa, né, tem crises e às vezes surtam, que a gente chama, né, e não aceitam que alguma coisa não deu certo. Então isso fica um embate muito grande da não aceitação e de lidar muito mal com frustrações e com as insatisfações da vida, né? Nem tudo sai como a gente quer o tempo todo. Então, como lidar com isso? Bom, qual é o tratamento para essa depressão profunda? Tratamentos são 2: psicofármaco
que são os medicamentos para estabilizar o desequilíbrio químico, que eu falei que a depressão ela causa um desequilíbrio de neurotransmissores e que é necessário medicamento para equilibrar. Tá? Eles são equilibrados, não serotonina, adrenalina, noradrenalina, já ouviram falar alguma coisa? Que é o psiquiatra que dá, o psicólogo não medica, então é o psiquiatra que medica e acompanha o paciente com a medicação. Você se adaptou, você está se dando bem, como está, né? Então este acompanhamento com a medicação é o psiquiatra que faz, é o médico psiquiatra. E o psicólogo, a psicoterapia, é o suporte emocional para elaborar as angústias e conflitos, para ver como a pessoa pode se fortalecer para lidar de uma forma diferente. Porque porque esses conflitos, as angústias causam nela uma dor tão forte a ponto de ela entrar em depressão. Então, são as duas coisas, são os dois tratamentos em conjunto que formam o tratamento de uma depressão. Não é só medicamento, tem gente que fala, eu vou tomar remédio, né? Vai falar, então, eu não quero tomar remédio, eu sou contra remédio, ok, eu vou ficar dependente de remédio. Essa é uma fala, assim, muito, que a gente pode falar que, assim, é falta de informação, né? Porque muitos remédios, se tivesse uma diabetes, você ia tomar remédio para a vida toda, certo? Se você tem um hipotiroidismo, você também vai tomar um medicamentozinho para a vida toda. E aqui é necessário que tome agora. Se é para a vida toda, a gente não sabe, tá? Muitas vezes é para sair da crise. Até para fazer psicoterapia precisa de medicamento. Tem pessoas que, se não forem medicadas, não conseguem fazer uma sessão de terapia, não conseguem interagir com o psicólogo, não conseguem falar. Precisa, às vezes, dar um medicamento para sair da crise. Uma dúvida? Aqui tem um vídeo que fala rapidinho assim, sobre depressão, né? Que a gente vai ver que ele é bem... Tá antes ou tá depois, agora eu já não sei, que aqui eu não consigo. Se puder colocar o vídeo, daqui eu acho que eu não consigo, talvez. Isso mesmo. Só colocar um áudio. Já se sentiu ou irá se sentir triste em algum momento da sua vida. Afinal, coisas ruins acontecem nas nossas vidas e ao redor do mundo. Mas e quando a tristeza não passa de jeito nenhum e nos atrapalha a viver nossas rotinas? A depressão é considerada um dos transtornos mentais mais comuns e incapacitantes do mundo. Mais de 350 milhões de pessoas convivem com a depressão em suas vidas. Chamamos de transtorno depressivo maior a condição na qual uma pessoa sente um constante humor negativo, uma visão muito negativa de si e uma perda de interesse por coisas que antes tiravam prazer. A pessoa se sente assim na maior parte do tempo e durante muitas semanas, meses e até por mais tempo. E essa é uma das principais diferenças entre ter depressão e sentir tristeza, que é algo mais passageiro. Pessoas com depressão pensam diferente de pessoas sem depressão. É comum que elas apresentem pensamentos negativos e de desesperança que refletem como elas veem o mundo à sua volta. Esses pensamentos surgem a partir de crenças negativas comuns entre pessoas com depressão, sobre si mesmo, as situações e o futuro. Já falamos antes sobre o viés de confirmação e o raciocínio motivado. No caso de pessoas com depressão, esses viéses têm um papel importante, pois essas pessoas prestam mais atenção e dão mais importância a informações que apoiam suas crenças negativas, enquanto ignoram ou desvalorizam a importância de informações contraditórias com essas crenças. Isso tende a fortalecer as crenças negativas da pessoa ao longo do tempo e tornar os sintomas mais severos. Nos focamos até agora no nível de análise psicológica da depressão. Levando em conta o nível de análise biológico,
Também sabemos que hormônios liberados durante situações de grande estresse podem alterar o funcionamento dos neurônios, especialmente se essas situações ocorrerem em determinados períodos da infância e de maneira prolongada, e isso pode estar relacionado a uma maior propensão de desenvolver depressão. Pesquisas indicam que o hipocampo, uma região do cérebro envolvida no funcionamento da memória, pode ser danificado a partir da liberação contínua desses hormônios, e isso pode levar a uma mudança até mesmo anatômica nessa região do cérebro, que predispõe tais pessoas à depressão. Pessoas com depressão podem se sentir tão impotentes, apáticas e desesperançosas com suas vidas que as suas relações com os outros e as suas atividades cotidianas podem ser extremamente compromissadas, levando a uma maior propensão a se isolar socialmente e a realizar tentativas de suicídio. Nesse sentido, a depressão é uma condição que afeta não apenas as pessoas vivenciando o sofrimento, mas todo o contexto no qual ela vive e a própria economia do país, já que, por exemplo, uma das maiores causas de afastamento do trabalho é a depressão. Apesar do conhecimento sobre depressão que possuímos atualmente e como essa condição pode ser perigosa, ela ainda não é levada a sério por muita gente. Muitos pensam que se trata de algo controlável, passageiro ou nada sério demais. A depressão não costuma estar sob controle consciente da pessoa e pode prejudicar seriamente a vida dela. Sem ajuda profissional, pode ser extremamente difícil lidar com essa condição. A prevalência tão grande da depressão no mundo não se explica mais pela ausência de conhecimento sobre o fenômeno ou pela falta de alternativas para o tratamento. Já existem atualmente vários tratamentos com altos níveis de eficácia. Essa alta prevalência parece se relacionar com noções difundidas e ultrapassadas sobre o quão grave pode ser a depressão e também o receio que muitas pessoas ainda têm de recorrer a um profissional para buscar ajuda. Aqui vão algumas dicas que podem ajudar pessoas com depressão. A primeira dica é deixar o preconceito de lado e procurar um profissional qualificado que possa te ajudar. Isso pode fazer toda a diferença. Outra dica é tentar se envolver propositalmente em atividades físicas e sociais, tais como práticas esportivas e encontros com amigos. O envolvimento regular com essas atividades pode ter vários efeitos benéficos e reduzir sintomas. Uma última dica é tentar prestar atenção e anotar os pensamentos que surgem na sua cabeça logo antes de você começar a se sentir mal e durante os momentos de maior tristeza. Se tornar consciente desses pensamentos e imagens que passam na sua cabeça é o primeiro passo para poder questioná-los depois e verificar se eles são realistas. Questionar esses pensamentos pode ajudar a flexibilizar crenças rígidas e diminuir os sintomas da depressão. Nem sempre fazer essas coisas é fácil, e o uso de medicação pode ser necessário para reduzir os sintomas a níveis que permitam à pessoa realizar esse tipo de atividade mais facilmente. Depressão pode ser algo sério, pode matar e também pode ser tratada. Se mais pessoas soubessem disso, quantas vidas não poderiam ser poupadas de um enorme sofrimento e até mesmo de uma morte prematura? Curta e compartilhe o vídeo para que mais pessoas saibam sobre o que é a depressão. Alguma dúvida? Ele falou muito de prestar atenção nos próprios sinais, mas a minha dúvida é na abordagem que a gente pode fazer para a gente identificar esses sinais. Porque muitas vezes a gente pergunta, tenta conversar e a pessoa agora não vai falar, ou só responde. E aí a gente percebe que de fato não está tudo bem, mas ela não quer falar. Então, até onde vai vocês assim, eu esse bate-papo à disposição, sabe? Eu acho que quando você quer ajudar alguém, quando você insiste, né, nessa ajuda, nunca é invasivo, né? Talvez numa primeira tentativa não dá, talvez amanhã no café dá, talvez eu acho que a insistência de falar, olha, você tá, né, vamos, ajuda, né? A gente pode ajudar, estamos percebendo que você não está bem. Eu quero te ajudar, isso é muito ruim, deve estar te fazendo mal. Acho que quando você acolhe o sentimento, né, que a pessoa realmente não está dando conta daquilo, e se colocar no lugar dela e oferecer, talvez no primeiro momento existe uma resistência muito grande. Não, estou bem, imagina nada, estou ótimo, né? Mas a insistência, né, às vezes de uma outra forma, num outro momento, pode vir, né, a ter uma aceitação. Então, acho que não pode deixar de lado a pessoa falar, não, eu estou bem, tá? Eu já estou me tratando. E aí, se você percebe que ela não está, né? Ainda não está. Então, assim, né, essa ajuda tem que ser constante, porque é difícil a pessoa assumir,
aquilo que a gente falou, segurança, né? É sinal de fraqueza, tem um preconceito, não, imagina, eu sou forte, nada acontece comigo, tudo dá certo, consigo resolver tudo. Então, assim, é muito duro, né, para alguém que tem este pensamento assumir que precisa de ajuda. E todos, muitas vezes, precisam de ajuda por pequenas coisas ou por coisas maiores, né? Às vezes pode trazer um exemplo, não dar nomes, mas falar, olha, fulano também estava assim, e ciclano, e foi super bem, a gente tem para onde encaminhar, nós temos profissionais que podem te ajudar para você se sentir bem, para você melhorar, não tem problema nenhum, sabe? Acho que essas falas assim de reconhecer a dor do outro e ajuda tem que ser insistente, né? Ele tem que sentir que ele está sendo visto e acolhido. Mais alguma dúvida aqui? Sobre esse quadro que você Então, colocou, você vai falar. vou falar isso. Aqui eu fiz um print de um jornal de psiquiatria, tá? É uma pesquisa, uma revista importante de psiquiatria, renomada, e que eles fizeram uma pesquisa com 23.337 usuários de maconha. A maconha geralmente é usada quando são mais jovens, né? Passam a fazer uso recreativo, e muitas vezes esse uso recreativo, que se chama, ele passa a perpetuar o uso da droga e acaba indo para outras drogas também. Então, o uso de drogas em 11 estudos, meta-análise, é porque foram feitos novamente 11 vezes da mesma pesquisa. Se identificou que 37% de depressão de quem começa a usar maconha ou drogas na infância ou na adolescência tem 37% de chance de risco de desenvolver depressão na vida adulta. Risco de 50% em pensamentos suicidas e risco de tentativa de suicídio 3 vezes maior do que a população que não faz uso de drogas. Drogas a gente também, aqui fala maconha, mas o álcool também começa muito cedo, né? Alguma coisa com amigos, vamos beber, né? E aí vai. Às vezes não tem nada, às vezes é só assim, para fazer parte de um grupo, né? Ter a sensação de pertencimento, que a gente chama. Então, todos nós aqui precisamos pertencer a algum lugar, né? Essa é uma sensação que é uma necessidade. Agora, o jovem, o adolescente, para eles pertencerem a um grupo, muitas vezes eles aceitam usar, só aqui uma coisa, só vou fumar um cigarro. Aí amanhã daqui 2 dias ele quer mais cigarro. Aí ele vai estar comprando um maço de cigarro daqui uma semana. E assim este hábito se torna um vício. Então, o uso de drogas, quando se começa muito cedo, na fase de adolescência, ela tem uma tendência a se perpetuar na vida adulta, levando a quadros de depressão. Esse é o reporte de uma revista de psiquiatria, que eles tratam de drogas e suicídio. Acho importante a gente também saber quais são os riscos, né? Não precisa ter uma comorbidade, não precisa ter um transtorno emocional para ter depressão. O fato de usar a maconha, usar drogas desde a juventude, desde a adolescência, onde a fase de formação do jovem, ela se perpetua na vida adulta. Bom, resiliência, né? Por que algumas pessoas sofrem mais do que outras? Por que algumas conseguem superar, ter a capacidade de superação mais do que outras, né? Não só quando a gente vê aqui Covid, mas em tragédias mesmo, né? Quando se tem, né? A gente tem situações no Brasil, que é em Brumadinho, que teve uma tragédia, né? Ou aí fora, que tem terremotos e tsunamis, como algumas pessoas conseguem sair, né? Conseguem ter a capacidade de superar aquela situação. Está ligada, que a gente fala assim, sem prejuízo psíquico, sem que ela desenvolvesse qualquer transtorno emocional. Tá? Depende da forma como se lida com frustrações, perdas e mudanças na vida. Tem gente que, assim, para fazer uma pequena mudança, eu tive uma empresa sem pessoa, não consegue nem mudar de departamento, é sofrido. As pessoas ficam mal porque não consigo mudar, vou ter que mudar, meu Deus. Então, às vezes são pequenas coisas que se perpetuam e se tornam muito grandes lá na frente. Tá? Então, dificulta superar qualquer situação. Está ligada à história de vida de cada um.
Bom, e o que a gente faz para gerenciar tudo isso, né? As emoções? Praticar hábitos de vida saudável, né? Ter qualidade de vida, valorizar as pequenas conquistas diárias, prazer naquilo que faz, tem que gostar do que faz, né? Acho que ele fala assim, vocês trabalham com alegria e vem alegria aqui no trabalho, isso é muito importante, tá? Tem pessoas que sabidamente não gostam do que fazem, é muito sofrido ir para o trabalho, e isso é uma questão muito de levar a quadros depressivos. Equilibrar a vida pessoal e profissional, né? A gente sempre fala sobre isso, ter esse tempo para você. A vida não é só o trabalho não é a vida. O trabalho é uma das partes da nossa vida. Vamos lá. Administrar melhor o tempo, né? Entre lazer, autocuidado, atividade física. Gente, atividade física ela tem um benefício não só físico, mas é muito emocional, porque durante a atividade física a gente libera aqueles hormônios que muitas vezes fazem falta ali né? A serotonina, a adrenalina, que dão a sensação de bem-estar. É importante isso. Né? Atividade física, faça o que gosta. Se fizer o que gosta, melhor ainda, né? Ninguém vai nadar se não gosta, vai para academia se não gosta. A gente fala assim, você não consegue ir na academia, então assim, desce 2 pontos antes do teu trabalho ou da tua casa e caminhe, tá? Desça de escada, não ande de elevador quando puder. Então, assim, são pequenas coisas. Estar entre amigos, né? A parte social é muito importante, é um suporte emocional muito grande, e muitas vezes os amigos conseguem convencer o colega que está com depressão, conseguem convencer que ele não está bem para ele procurar ajuda. Respeitar os próprios limites, tá? As pessoas têm que saber dizer não, aqui não posso, não dá para fazer isso, eu não consigo, né? Acho que isso é um autorrespeito, tá? Pedir ajuda quando não estiver bem, isso é essencial. Tá? Pedir essa ajuda, cadê? Deixa eu voltar um pouquinho lá. Pedir ajuda quando não estiver bem, tá? Essencial, né? A gente tem aonde recorrer, tá? Não dá para ficar guardando para si e esperando melhorar por si só, não melhora, tá, gente? Precisa buscar ajuda. Tá? E, né, acho que esses 2 profissionais em psicologia que atendem aqui a vocês, que eles estão disponíveis, são psicólogos, que eu vejo que tem CRP, e fazem atendimentos psicológicos aqui para vocês, então eles estão disponibilizados para que vocês procurem ajuda, seja para vocês, às vezes, não, mas eu não tenho nada, mas na minha casa tem alguém adoecido, mas na minha casa não estou conseguindo lidar com alguém que está com depressão, ou que está mal, ou que está fazendo uso de álcool, tá? Então, muitas vezes, aquele que busca ajuda, o benefício se estende a quem está à volta, é no trabalho, é na família. Muitas vezes quem está doente não quer ajuda, né? Mas quem está do lado, quem convive com a pessoa, se também cuidar disso, o benefício se estende para aquele que também está doente ou previne alguém que também não adoeça na casa ou no trabalho. Tá? Então, acho que vocês têm contato, né? São pessoas para buscarem ajuda. Não fiquem achando que a gente tudo passa sozinho, não passa não, né? Às vezes é muito sofrido estar sozinho. É bom dividir, é bom compartilhar, falar o que está sentindo. Falo assim, às vezes é bom pessoas estranhas, né? Não são julgadores, não são críticos, não estão para julgar nem praticar ninguém. O profissional da psicologia, ele está ali para dar o suporte, não está ali para criticar, para julgar e para condenar se está fazendo certo ou errado, né? Tem que ter essa confiança no profissional, tá? Então isso faz a diferença quando vocês têm afinidade e a confiança. Então essa ajuda está disponível para quem precisa ou para alguém do seu lado precisa também. Bom, acho que eu termino aqui. Tá? Aqui foi a última. Vocês têm esse telefone, o contato. Tá? Nós temos, mas acho que aqui eu termino aí o que eu tinha para passar para vocês, né? Um pouquinho mais de informação. Eu sei que passaram por uma situação difícil, é recente, né? Uma situação trágica, culminou numa tragédia,
E é difícil mesmo para quem, né, teve contato com a pessoa, só de saber de outro, isso já causa, né, na gente uma coisa, né? Imagina quem conviveu e não imaginava que isso poderia acontecer, mas é isso. Muitas vezes os sinais não são tão evidentes. Tem coisas que não aparecem na pessoa que está mal, que está doente, que ela pode culminar no cometimento, né, de tirar a própria vida. Tá? Sempre é chocante qualquer situação. Nas escolas também acontecem, não se divulga, ninguém faz esse tipo de divulgação, né? Só a gente acaba sabendo entre os profissionais que isso aconteceu, é sempre triste, doído, mas a gente tem que entender que às vezes, né, não dá para controlar tudo e às vezes não dá para segurar a pessoa. Então, acho que quem fica tem que elaborar esse momento, essa compreensão, não dá para culpar, não dá para julgar. A gente fala assim que aquele que tira a própria vida, ele é a própria vítima e o algoz de si mesmo. Ele é vítima também, mas ele também é o algoz. Não tem porquê. Né? As pessoas falam, mas por quê? Né? Essa resposta faz junto. Essa resposta não se encontra. Então a gente tem que entender só que é um processo, não é da noite para o dia, é um processo, pode levar a pessoa ameaça, não, imagina, você vai fazer isso, não é às vezes uma brincadeira, mas tem horas que sim, não dá para saber. Então, por isso que tem que buscar ajuda e que um profissional vai identificar. Se ele tiver em atendimento, se tiver acompanhamento com psiquiatra, psicólogo, isso vai ser identificado com um profissional. Não no meio de amigos, muitas vezes é difícil, no meio do trabalho. Então, é isso. Liga lá, Não procurem no Dr. Google, né? Uma coisa que é muito ruim, procurar no Dr. Google os porquês, né? Se é para procurar em fontes profissionais renomados que dizem sobre respeito, mas não pesquisem sobre questões de saúde, sobre o que fazer, o que falar, né? Isso é muito perigoso. As informações são, eu falo de técnicas, são informações distorcidas, não realistas, não científicas, não de base científica. Muito obrigado, Clara. Realmente foi muito bom saber que existe um universo, além do nosso dia a dia, de acordar, vai tomar banho correndo, botar uma roupa, vir para cá, o chefe fala isso, fala aquilo, depois vai para o almoço, um dia corrido e tal, as relações todas nossas. Além disso, existe um outro mundo ao qual nem sempre nós damos atenção. Então, existem pessoas que a gente deve ajudar. Tá? Existem pessoas que enfrentam tudo isso, mas são um pouquinho mais atingidas e, se possível, e quase sempre é possível, nós devemos ajudar. Abram o olho, o nosso departamento aqui de recursos humanos, não só pela Tatiana, mas pelo quadro de funcionários dele está aberto a isso. Ela levantou aí que a insistência é importante, não, porque a primeira reação de qualquer pessoa é dizer não, está tudo bem e tal. Eu vejo mesmo, você está com problema no pé, não, está tudo bem, não sei o quê. Não é assim, tá? Então, nesses casos, não é assim. Fiquem de olho, tá? E procurem ajudar. Muita gente merece, precisa, é uma coisa que nós devemos fazer. Então, claro, muito obrigado aí por nos ter aberto. Os desafios são muitos em todas as áreas. O Departamento de Recursos Humanos está aberto, nós temos gente que pode ajudar, tudo com a maior tranquilidade, a maior boa vontade, a maior compreensão.
Então é isso que nós temos que fazer aí para que o clima continue bom. E dentro dos desafios, você falou aí, eu, por exemplo, sou muitas vezes pessimista sobre o futuro do Brasil. Não é que a gente vai morrer, vai terminar, vai acabar, não é nada disso. O que eu vejo é que a gente, com muita dificuldade, não é A, B, o candidato aí, os dois são parecidos, porque eu acho que o problema está atrás. Então, o Brasil vai ser um país em dificuldade. Quando a gente olha o mundo aí, o que estão fazendo na Ásia, na China, no Vietnã, o Vietnã passou por guerras que destruíram o país inteiro. Eu visitei o Vietnã logo depois que terminou a guerra lá para ver o que tinha acontecido. Eu passei 10 anos ouvindo falar naquilo. Fiquei muito impressionado que o povo era muito dedicado ao trabalho, muito dedicado ao ensino, a aprender. E hoje o Vietnã desenvolveu-se. Eu acho que a renda per capita do Vietnã hoje é maior do que o Brasil. A maior fábrica da Samsung está no Vietnã. Então, um povo que conseguiu se superar. Eu não vejo no Brasil, apesar de adorar o nosso país, tudo isso, ter me dedicado a ele, inclusive aqui no Catavento, procurando dar alguma contribuição. Mas isso não quer dizer que a gente vai ter que deglutir esse problema. Não, vamos ter uma vida alegre, fazer o que for possível, cada um de nós por si e pelo Brasil. Nós estamos aqui no Catavento reformando o Brasil. Nós estamos botando um tijolinho, ajudando um pouquinho, ajudando aqui, ajudando ali. Temos uma ação positiva. Então, enfrentar problemas é da vida. Os problemas podem ser muito grandes, como esse que eu estou mencionando, pode ser um pouco menores, tudo isso, mas isso não deve tirar a nossa alegria de viver, a nossa disposição. E quando a gente se sentir, eu também me sinto, assim, um pouco abatido por tudo que se vê aí, ou por circunstâncias pessoais e tal, nós temos aqui gente que pode ajudar, o colega pode ajudar, o colega pode conduzir a área de recursos humanos, e nós estamos aqui já com ela, já era orientada disso, mas agora, Tatiana, eu vou dar muito mais atenção aí a esse problema que realmente afeta a todos. E muito obrigado pela sua explicação. É um mundo, como a gente vê, muito complexo e tudo isso. Então, muito obrigado. Nós vamos continuar aí tentando diminuir os problemas da vida, porque a vida, no fundo, também tem muita coisa boa. Vamos tocar, temos que ser animados. Como são os funcionários, eu comecei dizendo isso aqui do Catavento, né? Os monitores, os funcionários, aí está aí o Pedro, todo mundo, eu falo com vocês com a maior alegria. O que pode haver de melhor do que eu sair aí conversar com um, com o outro, que está fazendo, faço uma piada, vejo lá, discuto. Quer dizer, é uma alegria enorme para a vida da gente, acredito que de todos vocês também. Então, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Boa tarde. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença de todos, todo mundo que está aqui presencial, o pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube, e reiterar a questão de que o RH está à disposição, seja a pessoa que está passando ou alguém que não sabe como abordar uma outra pessoa, venha procurar a gente. Quero agradecer a Clara, a Cristina por proporcionar essa palestra para a gente. Tem um poema de Carlos Drummond de Andrade que é Não Deixe o Amor Passar. Ele disse para a gente prestar atenção nos sinais. Então, da mesma forma, prestem atenção nos sinais que o colega do lado está dando, porque às vezes para a gente pode não ser nada, mas é um tique que dá para abordar essa pessoa e de repente a gente salvar aí, enfim, alegrias, felicidades, trazer de volta. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Clara.